Muito boa tarde. Como estão os amigos, as amigas, nossos colegas de escola? A vida é uma escola, é até uma ideia recorrente, uma ideia já batida. E não é justa completamente com Deus, porque a vida é sim uma escola, é sim um hospital, mas não tem paralelo, porque é uma escola perfeita e um hospital perfeito. Com essa ressalva, serve a metáfora, serve a comparação. Só que nossas mentes têm enormes dificuldades com a perfeição. Para nós é inimaginável, tanto são os problemas das escolas e dos hospitais da Terra, que nós temos uma enorme dificuldade de entender essas instituições perfeitas. Mas seres imperfeitos não podem compreender a perfeição. Então, dentro das nossas limitações, fiquemos com essa imagem, porque é no geral, de uma memória muito saborosa para todos nós. Fiquemos com essa imagem da escola, da educação, do aprendizado, que são palavras generosas, em relação às quais as nossas instituições nunca estão à altura, é claro. Desculpe, mas perante a nossa dificuldade, as nossas palavras são criadas para explicar as coisas que existem, com as quais nós temos contato, com as quais nós temos condições de abarcar, de compreender. Então, fiquemos assim, nessa nossa necessidade, nessa nossa intenção de nos melhorarmos. A própria melhoria já traz esse dilema de ter que lidar com o hoje à luz do amanhã, lidar com o real à luz do ideal. Então não é apenas uma dificuldade de linguagem, de imagem, mas é a dificuldade própria do evoluir. Lidar com o aqui e o agora e com o infinito e a perfeição ao mesmo tempo. Então, meu colega, minha colega de escola, amigos e parceiros de uma mesma sala de aula que tem apenas um grande mestre, que é Jesus. E não há problema para aqueles que são budistas, para aqueles que são maometanos, confucionistas, que não reconhecem Jesus como o mestre, porque são todos intermediários de Deus, do amor, da perfeição. Não há briga entre eles, as brigas são próprias da nossa imperfeição, da nossa primitividade. Então, que bom que nós estamos juntos, que escolhemos, sem fanatismos, sem intolerância, sem guerras, sem competições, Jesus para o nosso mestre. Que assim seja, que esse nosso encontro, que esse nosso momento nos fortaleça, nos retire das guerras e não nos seja motivo de guerras. Nos coloque no caminho do amor. Muito bom. Para nos colocarmos no caminho do amor, para nos habilitarmos à regeneração, já temos conversado que é essencial encararmos, estudarmos e superarmos a crença na dor. Há em todos nós uma crença na dor.
que se expressa numa programação muito forte nas nossas sociedades e dentro de nós, que é: quem errou tem que ser punido. Quem errou tem que ser punido é princípio da família, da escola, do trânsito, do trabalho, de praticamente todas as instituições humanas. Nós acreditamos firmemente em quem errou tem que ser punido, a ponto de atribuirmos para o próprio Deus, através da terrível, aterrorizante, torturante imagem do inferno, a confirmação, o exagero da dor, da punição, como consequência daqueles que erraram. Alguns de vocês devem estar perguntando: mas não é óbvio que quem errou tem que ser punido? É óbvio para as instituições humanas, mas para o Deus de amor, revelado e demonstrado por Jesus, que nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, não há lógica alguma. Quem errou tem que ser punido é uma lógica humana, que nós mesmos, nos nossos melhores momentos, já estamos superando. Quando os nossos amores erram, nós não queremos punições para eles. Por que não punimos os bebês que tentando falar erram uma sílaba, que tentando andar tropeçam e caem? Por que não centramos a educação dos nossos filhos na ideia da punição, mas sim na ideia do crescimento, da expansão, do aprendizado, da cura? Para os nossos amores, o nosso princípio não é quem errou tem que ser punido, pelo menos não sempre, pelo menos não como pilar principal, porque nós temos, ao mesmo tempo que o princípio do quem errou tem que ser punido, temos um outro princípio, que é: ninguém aprende sem errar. Esse princípio generoso, poderoso, transformador, já está instalado em nossas mentes. Toda vez que nós abrimos mão da punição, que nós deixamos a ferramenta da punição em nome de um aprendizado, de uma transformação, de uma cura, nós estamos adotando uma outra ferramenta chamada ninguém aprende sem errar, que Jesus denominou mais lindamente dizendo: aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, nos convidando a abrir mão do julgamento, da punição, como meio de lidar com o erro. Fórmula que ele deu naquele momento em que os homens queriam apedrejar uma mulher que foi pega em flagrante de adultério, hipocritamente, porque uma mulher que é pega em flagrante de adultério necessariamente está com um homem. E eles apresentaram apenas a mulher para ser apedrejada. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é moral oportunista, não é? Diante dessa fragilidade do julgamento humano, já condenado desde Moisés, milênios antes de Jesus, através do não julgarás, talvez o mais difícil de todos os mandamentos, nós precisamos nos ver entre esses dois princípios, não teóricos, nas nossas vidas.
se nós não humilhamos, não punimos, não batemos nos bebês que tentando falar erram, que tentando andar caem, é porque nós sabemos que ninguém aprende sem errar e privilegiamos o aprendizado e não a punição, porque sabemos que a punição por si não modifica, não melhora ninguém. É certo que em alguns momentos das nossas vidas, mesmo os melhores de nós, acabamos optando pela punição. Pelo menos propondo a punição para aqueles que erraram e que não estão no nosso campo afetivo. Aí nós queremos castigos severos, dores extremas, torturas. Então temos duas morais expressas em dois princípios. Uma moral para os que são fora do nosso círculo afetivo e uma moral para os que estão dentro do nosso círculo afetivo. O que não deixa de ser uma hipocrisia ter duas morais, não é? O Espiritismo, a realidade das vidas sucessivas, a lei do karma, mostra para todos nós que julgar é uma impossibilidade real. Porque só pode julgar quem tem os elementos, quem conhece as implicações de vidas anteriores, o que pensa e o que sentem todos os implicados naquela situação. Como ninguém pode ter essas informações do que pensa, do que sente, do que aconteceu em outras vidas, do que estava programado nessa vida para cada um dos envolvidos na situação. Ninguém tem essas informações, ninguém pode julgar. Ah, mas quem tem essas informações? Só Deus. Então, só Deus pode julgar. Por isso, Jesus veio nos desafiar. Apenas quem estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. Ou seja, só os perfeitos podem julgar. Ou seja, só Deus. Precisamos perceber esses dois princípios como duas ferramentas dentro das nossas malas de ferramentas. O princípio da punição é uma espécie de marreta que nós usamos não apenas para demolir muros, mas também para fazer consertos elétricos, consertar nossos carros, para tudo marreta. Tudo queremos julgar e punir, julgar e punir, julgar e punir, apesar de ser tão óbvio que o julgamento e a punição não melhoram as pessoas. As cadeias, por si só, não melhoram ninguém. Se alguém sai melhor de uma cadeia, é porque teve a disponibilidade de encontrar pessoas boas e de valorizar essas lições e se transformar. Mas não porque a cadeia em si, o ambiente penitenciário, favoreça a melhoria das pessoas. Sem dúvida que não. Então é à luz desse dilema tão real nosso que a ciência do comportamento propiciou nas últimas décadas, que a pedagogia propiciou nas últimas décadas, é que precisamos olhar as dores. Porque temos olhado a ação de Deus à luz das limitações humanas. E isso, é claro, não pode dar certo. Estudemos a dor, mas do ponto de vista mais avançado que pudermos alcançar. Vamos lá? Questão 984. E 985
são as questões que nos vão propiciar um estudo sobre as dores e as recompensas espirituais. Estudo que precisa partir de céu e inferno, porque são programações nas quais nós estamos mergulhados, que contradizem o julgar e punir. O julgar e punir contradiz esse Deus de amor, contradiz Moisés, que falava de não julgar. Precisamos estudar isso nas Escrituras, na ciência e em nós mesmos. Vamos lá? Questão 984. Vamos falar primeiro sobre as expiações, as dores humanas. Kardec pergunta assim: as dificuldades da vida terrena são sempre a punição das faltas cometidas na existência atual? Ou seja, tudo que nós sofremos é consequência dos nossos erros, de equívocos cometidos por nós nessa vida? O que vocês acham? Se tudo que nós sofremos vem em decorrência de equívocos cometidos nessa vida, como explicar as doenças congênitas, ou seja, espíritos que nascem já sob dores, sem ter tido, obviamente, nenhuma oportunidade de errar nessa vida? Quando ele teria errado, se ele já nasce sob fortes dores? Errado na barriga da mãe? Nem isso, porque na barriga da mãe ele já vivia certas limitações, que são das doenças congênitas. Como explicar isso? Então a pergunta é: as dificuldades da vida terrena são sempre a punição das faltas cometidas na existência atual? Há crianças que passam fome na barriga de suas mães. Há crianças que usam drogas na barriga da sua mãe por se alimentar do sangue materno. E devido às mães usarem substâncias psicoativas durante a gravidez. Como explicar essas dores precoces de indivíduos, de seres que não tiveram oportunidade de errar ainda e já estariam sendo punidos? Vamos ver a resposta dos amigos espirituais. Se as dificuldades da vida terrena são sempre a punição das faltas cometidas na existência atual, eles respondem não. É claro que não. Qualquer um que observe a vida sabe que ou não existe um Deus justo, ou então, na sua justiça, alguma coisa anterior às crianças que nascem sob essas limitações extremas terão feito. Mas como? Anterior ao próprio nascimento? Anterior à gestação? Somente a realidade, a verdade das vidas sucessivas, ou seja, que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, pode explicar isso. Vamos lá. Então, os espíritos dizem não, conforme já dissemos. As dificuldades da vida são provas impostas por Deus ou provas que o próprio homem escolheu como espírito antes de reencarnar, visando reparar as faltas cometidas em existências anteriores. Porque qualquer infração às leis de Deus, e sobretudo à lei da justiça, jamais fica impune. E terminam essa questão 984. Se a justiça não vier nesta vida, certamente virá em outra. Não falha. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Continuam eles. Assim se explica o porquê de uma pessoa boa e justa
aos olhos de todos, sofrer dificuldades, como o caso máximo dos recém-nascidos, que nada fizeram de ruim e que já sofrem. Terminam os espíritos com a seguinte frase: certamente essa pessoa boa, que sofre, está reparando erros cometidos em existências anteriores. Claro. Agora vamos à questão das recompensas. Questão 985, Kardec pergunta assim: é uma recompensa para o espírito reencarnar num mundo mais evoluído? A resposta vem assim: é a consequência de sua purificação, visto que à medida que os espíritos vão se purificando, eles passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se libertado de toda a influência da matéria e se livrado de todas as impurezas, para desfrutarem eternamente da felicidade dos espíritos puros na presença de Deus. Então existem sim, a linguagem humana pode chamar de penas e recompensas. Mas as penas não são eternas. As recompensas não são a ociosidade. Muito pelo contrário, a revelação dos espíritos é clara ao falar que espíritos evoluídos trabalham muito mais, trabalham incessantemente. Só espíritos evoluídos não precisam parar para descansar, não tiram férias, não param nem mesmo para se alimentar, trabalham 24 horas por dia. Então, duas mentiras, céu e inferno, são criações mentais de seres humanos, muito incoerentes, muito cruéis, muito pouco amorosas. Comentário de Kardec: nos mundos onde a existência é menos material do que na Terra, as necessidades são menos grosseiras e os sofrimentos físicos menos intensos. Os homens não conhecem mais as más paixões que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo para sentir ódio nem ciúme, olha que maravilha, tanto o céu, entre aspas, quanto o inferno, entre aspas, começam sempre dentro da gente. Então, não tendo nenhum motivo para sentir ódio nem ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as angústias que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e fazem da nossa existência terrena um verdadeiro tormento. Então, eles não conhecem os aborrecimentos e as angústias que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, que fazem da nossa existência terrena um verdadeiro tormento, um verdadeiro inferno. Só que com a peculiaridade de não ser eterno, de estar em nossas mãos, na mão do invejoso, na mão do orgulhoso, na mão do egoísta, terminar os seus padecimentos, as suas dores. Então, assim como uma criança que aprendeu as 4 operações se habilita para o estudo da equação de primeiro grau, assim como a criança que já sabe fazer sílabas se habilita para o estudo das palavras, é a própria criatura se desmaterializando e se espiritualizando
deixando ele viver para o corpo, para o dinheiro, para o poder, para a competição, para a humilhação do outro e para a exaltação de si, que se habilita a ambientes de paz, de fraternidade, porque ele mesmo fez a paz em si mesmo, desenvolveu a fraternidade dentro dele mesmo. Há, sim, consequências para os nossos acertos e para os nossos erros. Mas, apesar dos espíritos usarem aqui a palavra punição, porque precisavam se adequar à compreensão dos homens em que falavam, todo educador precisa falar uma linguagem compreensível por seus alunos, e os espíritos também precisaram. Apesar deles falarem em punição, Jesus nos fala de um Deus de amor infinito, de um amor perfeito. Jesus nos fala para perdoar 70 vezes 7 vezes. Jesus nos fala que o reino dos céus está dentro de nós. Então, precisamos compreender que o objetivo das dores na Terra é nos impulsionar para o aprendizado. Aprendemos para não sofrer mais. Aprendemos para não nos aprisionarmos mais nesse círculo de vinganças mútuas que alternam os rivais, que alternam os inimigos, ora na posição de vítimas, ora na posição de agressores. O que às vezes toma séculos de suas vidas. Quando nós nos cansamos disso, e é urgente que nós nos cansemos, não é? Abre-se para nós a oportunidade de entendermos esse Deus de amor, de perdão, infinitos, como estimulador, como curador, como um educador, e não como um juiz e um carrasco. Como o homem primitivo aprendeu, por exemplo, no Antigo Testamento. Aprendeu a ser temente a Deus. Aprendeu a ter medo. O que, se for necessário para espíritos mais primitivos, já não é para nós que alcançamos a compreensão, alguma compreensão da pedagogia, da psicologia, alguma compreensão da compaixão e da empatia. Não é? Muito bom. Saudemos então nossos colegas de classe. Enir Cajazeira Silva, Miriam Otaviano, Mari Pereira, Adelaide Dias e André Salvatore. Muito bom estar com todos vocês. Sempre nós convidamos as amigas, os amigos que estiverem ouvindo, porque nem todos se manifestam aqui. Todos vocês nós convidamos a, caso entendam alguma importância ao que foi falado aqui, ao que foi discutido aqui, compartilhar, espalhem, participem da multiplicação do pão divino. É esse o convite de Deus, é esse o convite que nós renovamos aqui, e é esse o convite que nós faremos ainda mais para vocês. Vamos continuar nossos estudos amanhã? Espalhem e venham para continuarmos nossas reflexões. Um grande abraço, paz e bem a todos e até a próxima.